E começando mais uma semaninha desta série, segunda semana, rumo a Porto Alegre. São 5h58, chegamos um pouquinho mais cedo hoje, hein, Carolina? Trabalhar. Dia 30 de março. E hoje, um treininho progressivo inofensivo? Será que a gente pode colocar dessa forma? Progressivo acho que nunca é inofensivo, né? Mas não vai ser aquele treino extenuante. Iremos dizer um a Z4, 2 km em cada zona, porém um aquecimento de 4 km e um arrefecimento de 4 km também, totalizando 16K hoje. Essa semana passada, chegamos próximos dos 100 km, bateu ali 94.700. Essa semana vai passar, hein? Temos 30K no sabadão, Carolina. Sinal que você pode comer mais. Sinal que eu posso comer mais. Temos 30K no sabadão, coisa boa. Mas um treino de cada vez, né? Vamos primeiro fazer o dessa segunda-feira. Bora lá. Segundo bloco específico já, 4 por quilômetro. O próximo vai ser mais ou menos ritmo de maratona, 3,45. E o último 3,30. 2 km por bloco. Bloco 3 agora, Gu, 3,45, vamos. Bom dia, jovens! Hoje, quarta-feira, dia 1º de abril, 6 da manhã, e estamos num lugar não muito habitual, Parque Ibirapuera, mais ou menos habitual, né? Viemos a São Paulo para um compromisso particular, familiar, e hoje o treino vai ter que ser por aqui, treino intervalado. Estamos no aquecimento, 3 km, e hoje vai sair 6 tiros de 400 metros. Estou mapeando aqui onde eu vou fazer esses tiros e depois 5 de 1.500. 1.500 em Z4. Mais ou menos aí o que eu fiz na meia, um pouquinho mais forte. 3,30. E os de 400 metros, Z5. Aí nós estamos falando de 3,15, 3,10, algo assim. Vamos nessa. Vamos fazer um reconhecimento aqui. E conforme eu for fazendo as parciais, porque não vai dar pra filmar durante, eu vou falando como tá saindo o treino, beleza? Bora! Aquecimento concluído, 3 km, ritmo médio aí 4,30 mais ou menos. Encontrei um trechinho aqui, que mais ou menos na medida que eu fiz, dá uns 400 metros e ele sai um pouco desse eixo principal, digamos assim, do parque. E aí a muvuca é menor, né? Eu vou fazer um teste aqui, vamos fazer o primeiro tiro nesse trecho. Se der certo eu continuo aqui, senão eu volto para essa parte principal aqui e faço por aqui também, não tem problema. 1 minutinho e meio só de descanso pra gente começar a saída de 400. Bora lá. Metade foi, 3 saídas
Primeira de reconhecimento, também para perceber como eu tava, né? Fiz a 3:20 em ritmo, a segunda 3:17 e agora já mais aquecido, encaixado, saiu para 3:10. Vamos fazer as próximas 3, tentar ficar nessa faixa aí, né? Até 3:15. Não pode estourar muito, porque depois ainda tem 5 de 1.500, então sem empolgações, né? Cumprir com precisão o treino. Falei isso num conteúdo recentemente lá do meu Instagram. Agir com precisão, dentro daquilo que foi proposto, de acordo com sua percepção de esforço e com o que você pode entregar de melhor no dia. E, claro, né, se tiver um dia bom, ainda assim não precisa exagerar, né? Então vamos fazer dentro do que tá ali, que o professor mandou. Bora, mais 3. E foram 6 saídas de 400 em Z5, a última, a mais forte, uma média de ritmo, acho que foi 3:08, 3:09, 1 minuto e 15 mais ou menos. E agora, descansar um pouco e começar os de 1.500, que não vai dar pra ser longe da muvuca. Vou ter que entrar na pista principal aqui pra fazer. Se consigo mostrar pra vocês a diferença que é. Aqui nesse trecho não tinha ninguém, 1 ou 2 pessoas passando. Agora aqui já é um trânsito mesmo. Então a gente vai ter que prestar muita atenção também pra não trombar com ninguém. Mas vamos lá. Vamos lá, começando o primeiro de 1.500, vamos manter aí 3:29 mais ou menos. E olha como é que fica aqui já a diferença. Ficar fazendo esse zigue-zague doido. A primeira foi ritmo médio 3:27. Saiu um pouquinho mais forte no começo, mas logo nos primeiros 200 metros já ajustei. Peguei um trechinho com um pouquinho de subida, um pouquinho de lajota no chão também, mas deu para manter o ritmo, deu para controlar. Eu vou tentar agora voltar pro mesmo portão que eu vim, que ali a reta até o outro portão eu contei mais ou menos 1,5. Deve dar. Mas vamos ver, a gente vai ter que ir fazendo durante o percurso, não vai ter jeito. Olha aqui a galerinha de assessoria, olha quantas pessoas. E aí você vai desviando, né? Mas vai dar boa. Foi a segunda volta, 3:27, dessa vez muito melhor, mais bem controlado, né? Sem estourar no começo. Ritmo estável do começo ao fim. E uma regra importante, se você for vir correr no Ibira e principalmente se for fazer intervalado. Acabou o tiro, vem pro canteiro aqui, senão você vai ser atropelado. Vai atrapalhar a galera e vai ser atropelado. E aquela faixinha escura ali, a faixinha preta, normalmente é para uma corrida um pouquinho mais rápida. Mas é difícil, né? Mas a gente tenta ficar mais ou menos por ali, porque eu sei que a galera respeita mais. Bora pro terceiro agora. Volta 3:28, ritmo controlado. E ó, eu fiz a mesma volta e caiu no mesmo lugar. Então a volta que eu tô fazendo tem exatamente 3 km. Muito bom. Vou ficar por aqui então. Vou fazer a próxima volta agora, terminando naquele ponto que a gente tava, que eu tava fazendo os tiros de 400. E a última, terminar aqui, nesse ponto. E aí, como são mais 3 para arrefecer, mais uma volta completa para finalizar o treino. Mas tá encaixadinho, o clima tá gostoso também. Vamos nessa, mais 2. Volta 4, 3:28. Ritmo praticamente decorado já. Agora é só manter pra última sair mais ou menos nessa faixa também. A percepção de esforço tá bem boa. Não tá um treino extenuante. A zona de ritmo proposta era entre 3:23 a 3:32. E eu tô fazendo bem no meio ali, que é normalmente a forma que eu faço. Eu não mencionei, mas o descanso entre cada sessão tá, entre cada tiro, né, de 1.500 está sendo de 2 minutos, nos de 400 foi de 1 minuto e 40. Então é um descanso considerável também, até por isso o treino está saindo de uma forma não tão extenuante assim, o que é a proposta mesmo. Então vamos nessa, mais uma para finalizar. E foi
3h30, última volta. Muito bom. Treininho bem controlado. 6 saídas de 400, 5 de 1.500. Percepção de esforço nessa última um pouquinho mais difícil, como deveria ser. Chegando bem no limiar 2 ali, mas o ritmo bem controlado. Perdi um tempinho num cotovelinho ali que tinha uma galerinha correndo junto e tive que desacelerar um pouco para desviar, mas depois consegui recuperar e terminei dentro da média. E é isso, bora arrefecer agora. E vamos fechando por aqui esse treino com esse visual maravilhoso do Ibira. A gente fala do trânsito da galera aqui e tal. Para um treino intervalado realmente fica um pouquinho mais difícil, mas é um clima gostoso, né? Vê bastante gente correndo, se exercitando, cuidando da saúde. Enfim, é inspirador também. Vou fechar aqui mais 200 metros e encerrar o treino de hoje. Amanhã tem mais. Valeu! E vamos nessa, jovens! Começando treino longo, 30 km hoje, mais ou menos na mesma ideia da semana passada. Hoje não é um treino com blocos de ritmo, apenas uma rodagem leve para moderada, ainda aquecendo os motores. Foram 500 metros só de treino, estamos aqui ó, um 4h40, mas a ideia é se manter perto de 4h20, 4h30. Indo ao encontro do Léo também. Ele vai acompanhar também nesse treino. Vamos lá, estratégia de hoje. 5 géis, um a cada 5 km, trazendo aquela ideia de me acostumar com a ingestão de carboidrato. Hidratação, trouxe uma garrafinha de 350, mas também vai ter os postos da assessoria, né? Que eu vou encontrando pelo caminho. Vamos nessa. Nas parciais, a gente vai conversando um pouco mais. Bora! Quilômetro 5, o Leozinho já adentrou o treino. Estamos aqui na média proposta, mas ele já tá me fazendo uns convites de desobediência. Então eu já vou deixar aqui o meu... São só ideias, né? Só essa ideia, estamos aqui confabulando alguma coisa. Vamos ver se mais pra frente a gente faz algum ritmo um pouquinho mais forte. Vamos fazer uma brincadeirinha. Primeiro gel de limão da Paste, né? 80 mg só de sódio, mais pro aporte mesmo de carbo. Próximo agora no quilômetro 10, bora. Quilômetro 10 para 11. Perdi até o time do gel de tanta resenha que nós estamos aqui. Só vídeo comendo, né? Bora pro segundo agora de tropical. Ainda não chegamos numa conclusão se iremos, né, dar uma forçada daqui a pouco, mas tudo indica que sim. Vamos ver a partir do quilômetro 15, a gente faz uns 5, 10 km no ritmozinho. Ó, menino, não se aguentou aí, ó. Olha lá. É, cada surpresa, né? Quilômetro 25. Nosso maior treino junto, hein? Valeu, mano. Leozinho agora vai subir pro caminho da roça aqui um pouco. E eu vou pegar a marginalzinha pra fechar 30. Treininho ótimo. Depois você vai ver a parcial aí do trecho mais rápido. Valeu, mano. Tamo junto. Bora de quinto e último gel de hoje. Neutro. Só pra fechar mesmo o aporte de carboidrato. 5 géis. Então foram 150 gramas de carbo para aproximadamente 2 horas e 10, eu acredito que vai dar de treino. Então, aí na faixa de 70 gramas por hora hoje. Esse
é o objetivo da prova. Aportar a cada 5K 30 gramas e me sentindo super bem. Zero desconforto. Agora é só fechar o treino e encerrar a semana. E vamos nessa. Foi. Fim de treino, 30 km, 2 horas e 8. Ritmo médio 4:18. No trecho específico com o Léo a gente fez 5 km numa faixa ali de 3:50, 3:55. Um ritmo moderado, mas firme já, né? E no meio do treino, então foi bem legal. E aí depois que eu me despedi dele, eu vim nessa média aí de 4:10. Por isso que a média baixou um pouquinho. Comecei o treino a 4:25 mais ou menos. E é isso, fechando mais uma semana. Bora pro resumão agora. E chegamos ao final de mais um episódio da série Poá 2:39. Uma semana com 96 quilômetros rodados. Estamos aí aumentando gradualmente o volume, apesar de que acredito que na semana que vem a gente vai dar uma baixa para depois voltar a subir novamente. E para encerrar esse vídeo, como vocês podem ver, e quem já me conhece também pelo Instagram sabe que eu sou um leitor assíduo, adoro uma leitura, seja de fantasia, seja de ficção científica, enfim, história, filosofia, obviamente, enfim, entre muitos outros gêneros. E para o final desse episódio, eu separei aqui um trecho de um livro chamado Nexus, um livro muito legal que fala sobre a história das redes de informação desde a Idade da Pedra até esse momento que nós vivemos hoje, da inteligência artificial. Um livro que eu recomendo bastante, ó. Fiz poucas anotações nele, né, como vocês podem ver, mas tem uma aqui que eu acho que é muito pertinente para quem corre. E ele fala sobre as entidades intersubjetivas. Vamos lá que eu vou contextualizar. Então nós temos a realidade objetiva, que consiste em coisas como pedras, montanhas e asteroides, coisas que existem, né? Quer tenhamos consciência delas ou não. E tem a realidade subjetiva. A realidade subjetiva são coisas como dor, prazer e amor, que não estão lá fora, mas sim aqui dentro. E existe um terceiro nível de realidade que ele coloca aqui, que esse eu acho muito interessante para quem corre, que é a realidade intersubjetiva, como leis, deuses, nações, empresas e moedas, que só existem no nexo entre grandes números de mentes, um grande número de mentes. Ou seja, é a troca de informação que cria essas coisas, né? As coisas intersubjetivas, elas existem na troca de informação. Quando eu digo a você que estou com dor, dizer-lhe isso não cria a dor. E se paro de falar da dor, isso não faz com que a dor suma. Da mesma forma, quando eu lhe digo que vi um asteroide, isso não vai criar o asteroide. O asteroide existe, quer as pessoas falem dele ou não. Mas, quando um monte de gente troca histórias sobre leis, divindades ou moedas, é isso que cria essas leis, divindades ou moedas. Se as pessoas pararem de falar sobre elas, elas simplesmente somem. Essa é a realidade intersubjetiva. E aqui eu deixei grifado um trecho para sintetizar essa ideia de que entre todos os gêneros de histórias, os que criam realidades intersubjetivas são os mais importantes para o desenvolvimento de redes humanas de grande escala. E o que isso tem a ver com a corrida final? Eu acredito que a corrida ela entra justamente nessa realidade intersubjetiva, do sentimento que nós temos ao corrermos, dor, prazer, endorfina, frustração, alegria, e da mesma forma ela existe de uma forma objetiva, né? A pessoa que está ali correndo, o tênis que você calça, a vestimenta que você está usando, tudo isso existe na realidade. Já a corrida em si, ela só existe porque várias pessoas, hoje milhões de pessoas, acreditam nela. Se amanhã todo mundo deixar de correr, a corrida simplesmente não existiria mais. Isso não é louco? Porque assim como crença em deuses, assim como nós acreditamos na moeda, nas empresas, né? Uma empresa, por exemplo, ela só existe naquele prédio que você entra e vê todo mundo trabalhando, porque as pessoas se convenceram de que elas têm que entrar lá e trabalhar. Se amanhã ninguém mais lembrasse que precisava ir lá bater um cartão, aquela empresa simplesmente sumiria. Da mesma forma é a corrida. Então a corrida, ela depende dessa crença de muitas pessoas fazerem para que ela exista. E é por isso
que por isso que a corrida é, de certa forma, uma conexão entre os seres humanos. É uma forma de se conectar com os seres humanos. E eu lembrei disso, né, esse fim de semana, e falei, boa ideia trazer esse conceito da realidade intersubjetiva, né, um trecho de um livro que eu li ano passado, para encerrar o vídeo. E eu acredito que, né, nos próximos vídeos seria interessante até fazer um encerramento, né, com algum trecho de livro que me marcou e que possa fazer algum sentido, né, obviamente para quem corre. E, enfim, esse foi o que eu trouxe para essa semana. Quero que você comente aqui se você gostou dessa ideia de trazer trechos e pensamentos e reflexões de livros que possam intercambiar aí com o universo da corrida, independente do gênero do livro. E aí, se você gostar, deixa aqui nos comentários. Beleza? Então, acredito que seja isso. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu curtir aqui embaixo. Se inscreve no canal se não for inscrito. Fiquei muito feliz com a repercussão do primeiro vídeo, né? A gente passou lá de 500 visualizações, que pra mim já é coisa pra caramba. Pode não ser muitas visualizações para o universo do YouTube, mas pra mim é com uma grande honra que eu fico imaginando como foi a experiência de 500 pessoas assistirem ao vídeo. E se você gosta, né, dessa série, gosta desse tipo de conteúdo, compartilha com mais pessoas aí que correm, para que, enfim, esses vídeos aí se espalhem cada vez mais. Beleza? A gente se vê então na próxima semana no terceiro episódio dessa série Poá 2h39. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Realidade intersubjetiva.